Os novos rumos do jornalismo é o tema do programa Gente em Destaque de hoje. Nós vamos entrevistar o editor-chefe do jornal O Vale, ex-Vale Paraibano, Elcio Costa. Com larga experiência no ramo, Elcio vem falar sobre a carreira e de como o jornalismo precisa se comportar no século XXI e quais são os muitos campos de trabalho para recém-formados. A internet é realmente a área melhor para ser explorada por novos jornalistas? Como editor-chefe de O Vale, Elcio também vai falar sobre o periódico. Tido como a principal publicação do Vale do Paraíba, o jornal tem 4 anos de existência. Veio para substituir o antigo Vale Paraibano, que durante mais de 50 anos teve o objetivo de informar os seus leitores. Elcio Costa é formado pela Universidade de Taubaté e atua na área desde o começo dos anos 80 e passou pela Folha de São Paulo e Gazeta Mercantil. Bom, Elcio, obrigado pela sua presença aqui na Câmara de Jacareí, no nosso programa. Eu que agradeço. Eu queria começar essa entrevista falando sobre o jornal Vale, que em 2010 ele sofreu uma mudança de nome, que era o Vale Paraibano, passou para o Vale. Como é que foi essa mudança? A gente estava falando um pouquinho antes da gravação, que são duas empresas que diferentes, é isso? Como é que foi essa transição? Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, é um prazer conversar com o pessoal da TV Câmara de Jacareí. E a sua pergunta é muito pertinente, porque na realidade isso é uma confusão que tem bastante, que ainda gera 4 anos depois, gera muita dúvida. Na realidade são duas empresas diferentes. O Vale Paraibano, como jornal, deixou de existir em 2010. E nesse vácuo, quando o Vale Paraibano deixou de circular por uma decisão do seu diretor-presidente, Ferdinando Saler, o Vale entrou como jornal. São empresas diferentes, são empresas independentes. O Vale Paraibano continuou depois de muito tempo editando uma revista, e o Vale, que é um jornal novo, nascido em abril de 2010, vai completar 4 anos agora. E o Vale, ele continua com o mesmo tipo de cobertura que tinha o Vale Paraibano antes, né? A região toda do Vale do Paraíba não mudou nada, ou mudou alguma coisa? Não mudou bastante. Na realidade, o Vale, quando ele nasceu, ele foi planejado para o novo tempo. Hoje nós fazemos jornalismo no século XXI e não mais no século XX. Então o Vale nasceu ombreando, com o mesmo peso editorial, o jornal impresso e o jornalismo online. Então, para a gente, nós não somos um jornal impresso, nós somos um gerador de conteúdo. Acredito que esse modelo regional não se deve nunca a um jornal ou outro. O Vale do Paraíba é uma grande região que as cidades dependem uma da outra e tem uma grande relação uma com a outra. Então, qualquer empresa jornalística que venha se instalar na região, ela vai pensar o Vale como um produto regional e não só como um produto local. Você pega as emissoras de televisão comerciais, por exemplo, elas tratam a região como um todo e não como uma cidade só. Então, acho que esse modelo não é específico do antigo Vale Paraibano, nem é uma descoberta do Vale, é uma imposição do mercado. Por causa disso, o Vale é um jornal regional, ele tem uma cobertura grande em todas as cidades da região, com foco principal nas maiores cidades onde se concentra o maior número de leitores, que são São José, Taubaté e Jacareí. Mas vocês tomaram cuidado de não mexer tanto assim no layout do jornal, né? O logo praticamente ficou o mesmo, o interior do jornal ficou o mesmo. Isso foi um tipo de cuidado que vocês quiseram ter para não, entre aspas, confundir os leitores ou não? Olha, eu não tenho essa visão. Para lançar o Vale, eu trabalhei no lançamento do Vale. Para lançar o Vale, nós mergulhamos, fizemos uma pesquisa muito grande durante quase um ano, com o que o leitor gostaria de ter de um veículo impresso. O projeto editorial do Vale, ele é um projeto pioneiro do interior do estado e nos grandes centros. Ele foi feito por uma empresa chamada Cases Associates, que é uma empresa de desenho com sede em Barcelona. Agora, recentemente, ela veio para o Brasil, tem um escritório em São Paulo, mas nós trabalhamos com o escritório de Buenos Aires quando foi feito o projeto. Ele é um projeto
inteiramente novo. Eu não vejo muita continuidade com o que já teve no mercado ou não. Tem a utilização da tarja azul, que na realidade para a gente é uma referência totalmente diferente. Nós, quando estudamos para o lançamento do Vale, nós usamos junto com a Cases 3 jornais referenciais. Um deles é o The Guardian, em Londres. O outro é o Le Figaro, na França. E o outro é o Clarim de Buenos Aires, que eles tinham acabado de fazer o redesenho. O The Guardian tem a tarja azul. Por causa disso, é uma homenagem aos nossos inspiradores. Foi isso. A tarja preta, a tarja azul escura que tem embaixo da nossa tarja maior, é a tarja do Le Figaro. Então, na realidade, é uma referência aos nossos inspiradores, né? E acho que fica bonito, né? Imprimindo, porque nós imprimimos bem a cor azul, todos os testes de máquina mostram isso, e acho que na banca, visualmente, você atrai a leitura. Então, na realidade, foi um estudo feito pelo Chico Amaral, que na época era o desenhista principal da Cases. O Chico Amaral é um brasileiro, ele durante muito tempo foi o diretor de artes do Correio Brasiliense em Brasília, ganhou muitos prêmios de design. Então a tarja de criação é um fruto, a tarja da marca é um fruto do Chico Amaral e do Flávio Forner, que é o nosso diretor de artes. Eles criaram e ficou muito bonito. O Vale Paraibano antigo foi um jornal de bastante tradição no Vale, né? Teve mais de 50 anos de publicações. O que o Vale Novo guardou de legado do Vale Paraibano? O que ele conservou nesse novo jornal? Eu acho que a tradição da imprensa brasileira era sempre cumulativa. A gente aprende e a gente evolui. Não dá para a gente descobrir, querer botar o primeiro ovo, né? A gente sempre é uma história cumulativa. Então o Vale, quando surgiu em 2010, ele não surge do nada. Ele já tinha uma equipe que trabalhava, já tinha experiência regional. Eu fui editor regional da Folha durante muito tempo. Eu fui editor, tive o prazer de editar o Vale Paraibano durante muito tempo, uma experiência muito rica na minha carreira. Aprendi a fazer jornalismo regional como editor dentro do jornal. Mas são realidades diferentes. O Vale Paraibano tem uma história muito bonita. Ele nasceu em 1952 em Caçapava, com um jornalista chamado Chico Triste, e que ele teve uma história de 52 anos, mais ou menos, como na feitura de jornal local. Acho que isso é muito rico, né? Então, todo mundo que vai nascer, que vai surgir, que vai chegar a uma região, acho que tem que ter a experiência do que já foi feito. Como uma parte do grupo que migrou para o novo jornal, que começou a lançar esse novo projeto do jornal, tinha uma experiência regional, isso agrega, né? Nós não podemos passar uma borracha e falar, olha, nunca fiz isso, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, a gente tem que beber da fonte que já existiu, que já tentou coisas, já quebrou a cara, já estabeleceu fronteiras. Então, quando a gente lança um novo jornal e você reúne pessoas que eventualmente tenham participado, já tenham experiência regional, você só vai agregar. E acho que, por causa disso, como a imprensa é um trabalho cumulativo, a gente tem muita coisa realmente a herdar, a dizer obrigado por que foi feito nesses 52 anos de história. E em 2010, eu acho que foi em 2010 mesmo, quando logo que lançou o Vale, eu acho que a mesma empresa lançou também os jornais o Bom Dia, né? São José, Taubaté, e ele agora não circula mais. Por que não deu certo essa experiência do Bom Dia? O Bom Dia nasceu no dia 15 de novembro de 2010. Foi uma associação entre o Vale e o Grupo Bom Dia, que na época pertencia ao empresário J. Ávila, do Grupo Trafic. O J. Ávila tem uma repetidora de televisão da IPTV, se não me engano, ele tem 10 repetidoras da Rede Globo no oeste de São Paulo, e ele estava lançando um projeto que era pioneiro, que é o jornalismo regional, como nós fazemos, mas tentando linká-lo à televisão. No Vale do Paraíba ele entrou como uma associação de marca, ele cedeu a marca para a gente usar numa espécie de franchising. O Vale já era um jornal novo, um jornal para a classe A e B, nós migramos o Bom Dia para uma classe C. O mercado de classe C depende de muitas coisas, né? Você tem publicidade, não é grande, você depende muito de venda em banca e depende também de muito aditivo, sorteio de camisa, sorteio de brindes, você tem que cativar o leitor. Promoções, né? Promoções, ele tem que ser promocionado.
Logo depois, o Ávila se desfez do grupo, ele vendeu o Bom Dia, ele vendeu também o Diário de São Paulo, ele saiu do jornalismo impresso, e nessa transição nós achamos melhor também deixar de publicar, porque nosso acordo já ainda era com o empresário que estava deixando o ramo. Então nós deixamos de circular o Bom Dia São José e o Bom Dia Taubaté, mas essa experiência foi boa para a gente. Nós descobrimos o mercado que hoje nós estamos partindo para explorar, começamos no ano passado, mas ainda é novo, que é o mercado do jornalismo hiperlocal, que é o jornal da cidade. O Vale é um jornal regional, então nós estamos partindo para a exploração do mercado hiperlocal. Em Taubaté? Em Taubaté. Como é que está funcionando isso com a Gazeta, né, de Taubaté, o nome do jornal? Nós criamos um projeto, que é o projeto das Gazetas. Esse jornal ele é só conhecido em Taubaté e é exatamente para isso que ele funciona. É um jornal em formato menor, diariamente ele tem 24 páginas, aos domingos com classificado ele sobe para 36. Ele é um jornal localizado, ele é feito para a cidade. Então a equipe é toda de Taubaté, a produção é feita em Taubaté, você tem uma sucursal lá montada para elaboração de notícias e você produz para a cidade. Hoje a Gazeta, para a gente, editorialmente, é um bom produto, ele deu resultado. A Gazeta é o principal jornal da cidade, ele tem por dia 7.500 exemplares circulando em Taubaté. Superou até mesmo o Vale. Superou o Vale. O Vale, que é o jornal regional, ele está com 4.500 exemplares diários em Taubaté. A Gazeta superou, e é para superar mesmo. A Gazeta é o jornal dirigido para o cidadão, para o cara da cidade. Ele quer notícia da cidade, ele vai encontrar ali. O cara que quer ler outras notícias, quer ler notícia de São José, quer ler notícia de Jacareí, quer ver como é que está o litoral norte, quer ver como é que está a política nacional, ele lê o Vale. O cara que quer notícia local, o colunista social da cidade, o articulista, o cara que vai escrever o artigo principal é da cidade, o buraco de rua, a fofoca política que tem muito mais sabor local do que regional, ele lê a Gazeta. Comercialmente, nós estamos chegando num nível que já dá para equilibrar. O jornal é um investimento, você investe muito para depois você recuperar lentamente. Nós estamos começando a chegar num movimento que o jornal começa a equilibrar. É o nosso laboratório desse projeto de Gazetas. E a população de Taubaté tem aceitado bem a Gazeta? Já se acostumou com o jornal? Tem gostado? Tem gostado, eu acredito que sim. Eu sempre escuto comentários positivos da Gazeta, com exceção dos políticos, que eu acho que nós somos chatos demais. Mas da população, sim. Nós temos colunistas que escrevem nos dois jornais, né? O Edson Trajano escreve sobre economia, ele é um professor da Unital, ele escreve sobre economia na Gazeta e no Vale. Nós temos uma colunista local de cidades, Letícia Maria, que escreve na Gazeta e no Vale. Por incrível que pareça, eu vou muito a Taubaté, minha família, meus pais moram lá ainda, eu vou muito a Taubaté, escuto às vezes o comentário do colunista, geralmente, eu li na Gazeta, né? E é muito engraçado isso, tem uma identidade com a cidade. Acho que talvez por causa do nome, né? Chama Gazeta de Taubaté, a logomarca é vermelha, a palavra Taubaté é enorme, então as pessoas acho que se identificam. E tem planos de vocês expandirem essa Gazeta, iniciando aqui uma Gazeta de Jacareí ou uma Gazeta de São José também? Olha, a Gazeta de São José nós não temos esse projeto de lançar, por várias coisas. O Vale já é um jornal que ele funciona como jornal da cidade. Então eu lançaria um jornal, ele vai bater um pouco no próprio jornal principal. Se bem que o Vale também tem, quando ele publica, ele tem capas de Taubaté também, não tem? Nós tínhamos as capas de Taubaté antes do lançamento do projeto da agora Gazeta. Acabou agora também. Nós tiramos a capa de Taubaté e abrimos o mercado para a Gazeta. Tá. Esse projeto de Gazetas é um projeto que eu já disse que é muito novo, não tem um ano. Quando chegar um ano nós vamos sentar e ver o que deu certo, o que deu errado, mas é um laboratório. Existe uma ideia de lançar jornais semelhantes nas principais praças da região. Então nós temos cidades importantes que acredito que possam ter um jornal editado nesse padrão. Ele é um jornal extremamente compacto, a produção dele, por ter uma equipe pequena, direcionada, ela também é uma produção muito mais barata do que a produção do Vale, então acho que é um caminho que a gente deve seguir. O formato da Gazeta é o formato igual era do Bom Dia, mesmo meio tabloide ou não? Esse formato chama Berliner, né? É um jornal mais ou menos intermediário entre o Standard e o tabloide. Ele é um pouquinho maior,
tem mais ou menos 38 centímetros. É um jornal fácil de ler, você pode ler no ônibus, você pode dobrar e deixar no carro, e aí parou no sinal, dá uma olhadinha. É um jornal fácil de ler, é um formato mais confortável. E quantos jornalistas trabalham hoje na Gazeta de Taubaté? Nós temos 3 repórteres, um fotógrafo em Taubaté, na equipe de produção. Nós temos 2 editores e temos 2 diagramadores. Então essa é a equipe de jornalistas, fora os colunistas que escrevem da cidade que escrevem. Então eles fazem um rodízio que hoje, de colunistas locais, nós temos 12 pessoas escrevendo. 12 pessoas. Todas de Taubaté. Todas de Taubaté. É um jornal de taubatianos para taubatianos. Se um dia nós tivermos um jornal em Jacareí, será um jornal de Jacareí, escrito por gente de Jacareí. E falando um pouquinho agora sobre o jornalismo em si, o ano passado eu entrevistei a Heloísa Nascimento, Sim. que por muito tempo foi editora-chefe do Diário de Jacareí. Sim. E ela, entre outros assuntos, ela disse o seguinte, que hoje em dia os jornalistas que se formam no Vale do Paraíba, a maioria deles se formam para virar assessores de imprensa. Isso, você concorda com essa afirmação ou não? O que você tem a dizer sobre esse assunto dos recém-formados em jornalismo hoje no campo de trabalho no Vale do Paraíba? Todo mundo brinca com o pibinho da Dilma, né? Não, a Dilma tem o pibinho, o Brasil não cresceu. Então, quando a gente fala isso, a gente esquece que o pibinho interfere no seu salário, no pão que você come, no carro que você usa, se você vai comprar no supermercado A ou no supermercado B.